Olá, que bom que estamos juntos para essa análise do Salmo 57. É uma jornada em tanto. A gente vai ver como o salmista sai de um lugar de puro medo, uma caverna escura, para um louvor que parece preencher todo o universo. E olha só como ele começa: "À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades." Que imagem, hein? Já no primeiro verso, a gente sente o tom de refúgio, de uma confiança imensa, mesmo no meio do caos. O nosso roteiro por este salmo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o contexto, a história por trás desse rei na caverna. Depois, a gente mergulha no clamor desesperado por socorro. Na sequência, vamos ver uma virada impressionante para um coração cheio de louvor. E, por fim, como tudo isso aponta para Cristo. Vamos lá? Bom, começando pela primeira parte, um rei numa caverna. O próprio salmo nos dá a dica do cenário. A gente é transportado para um momento de muita tensão na vida de Davi. Ele está fugindo do rei Saul, escondido numa caverna. Provavelmente a caverna de Adulão ou de Engedi. E essa perseguição não aconteceu do nada, sabe? Foi algo que se construiu com o tempo. Tudo começa lá atrás, com a desobediência do rei Saul a Deus. Aí surge Davi, o jovem pastor que derrota o gigante Golias e vira um herói. O povo começa a cantar louvores a Davi, e o ciúme de Saul vai crescendo, crescendo, a ponto de virar uma obsessão. O resultado? Davi, que já tinha sido ungido para ser o próximo rei, precisa fugir para não morrer. E é nesse cenário de perseguição, escondido e com medo que chegamos à segunda parte da nossa análise, o clamor desesperado por refúgio. É o coração da oração de Davi, um pedido urgente e repetido por misericórdia. E aqui tem um ponto muito interessante. Davi está fisicamente numa caverna, um refúgio de pedra. Mas o que ele declara é que o seu verdadeiro refúgio não é esse. A caverna é só um esconderijo temporário, escuro, frio, uma solução humana. O refúgio de verdade, o porto seguro eterno, ele encontra em outro lugar, debaixo das asas de Deus. É uma imagem que fala de proteção, de calor, de um cuidado muito pessoal e divino. E a descrição dos inimigos é fortíssima. Ele diz: "A minha alma está rodeada de leões." Claro que não são leões de verdade. Ele está usando essa imagem para falar de homens poderosos, cruéis, cujas palavras, as calúnias, as acusações machucam e destroem como uma espada afiada. E no meio desse caos, cercado por esses leões, Davi faz uma pausa e declara algo surpreendente: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória." Percebe a mudança de foco? A preocupação principal dele deixa de ser a própria pele, a própria sobrevivência, e passa a ser a glória de Deus. É o coração da fé dele se revelando aqui. Isso nos leva direto para a terceira parte. A gente vai ver agora uma virada de chave no Salmo. O medo dá lugar a uma adoração convicta. E o mais incrível é que as circunstâncias não mudaram. Davi continua na mesma caverna escura. Ele diz e repete: "Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme." Essa repetição não é à toa. Ela mostra que isso não é um sentimento que simplesmente apareceu. É uma decisão, é um ato de vontade. Eu escolho firmar meu coração, ancorar minha confiança em Deus, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. E aí vem uma das frases mais lindas de todos os salmos. "Despertem lira e harpa, quero acordar o alvorecer." Pense nisso. Ele não fica parado esperando a luz do dia chegar para espantar a escuridão da noite e do medo. Não, o louvor dele se torna a força que age primeiro. É como se a adoração dele fosse tão poderosa que ela mesma acorda amanhã. É uma rebelião da esperança contra o desespero. Então, o que a gente aprende com essa experiência na caverna? Bom, as nossas cavernas hoje podem ser outras: uma doença, uma traição, uma crise de ansiedade. E a lição é que o verdadeiro refúgio não é só escapar do problema, mas encontrar a presença de Deus no meio do problema. O louvor na dificuldade se torna esse ato de fé que já antecipa a esperança. A atitude de Davi nos ensina a confiar no propósito de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. E agora a gente chega na última parte, que conecta tudo isso de uma forma ainda mais profunda. Porque esse salmo, escrito tanto tempo antes, encontra o seu significado pleno, o seu cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo. Olha só que paralelo impressionante. A caverna onde Davi se escondeu aponta para o túmulo selado onde Jesus foi colocado.
Os leões que o perseguiam são uma sombra das forças tanto humanas quanto espirituais que levaram Jesus à cruz. A ajuda que Davi esperava do céu se cumpre de forma definitiva na manhã da ressurreição. E aquele acordar à alvorada? Bom, a ressurreição de Cristo é a alvorada definitiva, o início de uma nova criação. Por fim, o chamado ao louvor entre as nações se realiza na ordem de Jesus para levar o evangelho a todo mundo. E para fechar, o Salmo repete aquele refrão central: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. É um lembrete poderoso de que uma prova pessoal, quando vivida com fé, pode se transformar numa declaração da glória de Deus para que todos vejam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? Nas nossas próprias cavernas, naqueles momentos de escuridão, como o nosso louvor pode deixar de ser só uma tentativa de escape para se tornar esse ato de fé que, assim como o de Davi, se recusa a esperar e decide acordar a alvorada?